Fala pessoal, Thiago aqui de novo em São Paulo, aqui cobrindo a Cinemateca Brasileira, Semana do ABC. Tô aqui no stand da Canon, o stand tá demais, essa marca que eu admiro demais. E eu tô aqui pra gente mostrar algumas novidades. Tô com o Bruno Massal, companheiro, parceiro, amigo. E aí, Brunão, tudo bem? Primeiro vamos falar aqui da C70, vamos falar aqui um pouquinho das features que tinha. Eu que inclusive tive essa câmera, uma câmera que eu tinha muito carinho. Hoje eu tô só com a C303 e ela veio com uma feature que me fez assim, até agora eu tô quase de novo pegando uma pra mim de novo, porque agora ela deve estar demais. RAW e um sistema mais comprimido, mais compacto, de alguma forma para caber no cartãozinho SD normal. Explica um pouquinho, Brunão, vamos lá. Exatamente. E agora em março nós lançamos uma atualização de firmware, incluindo o Cinema Raw Lite na câmera. E aí a gente tem 3 categorias de Cinema Raw HQ, Cinema Raw ST e Cinema Raw LT. E aí, dependendo da sua resolução e do seu frame rate, você tem o formato RAW para poder utilizar na câmera e parear melhor com as câmeras maiores, como a C300 Mark III e a C500 Mark II. Tá, porque então, vamos lá. Eu posso usar o RAW com qualquer frame rate que eu queira, que ela já tinha antes ou não? Não, o RAW ele é limitado a 4K 30 quadros, né? Então 4K 60 e 4K 120 ela não conseguia gravar, o que na verdade faz muito sentido por conta da mídia que ela utiliza, que é o SD ou HS2 V90. Ela no formato XFAVC ela já não conseguia gravar 4K 60 nem 4K 120 em intraframe, e o RAW é um formato intraframe, então a gente acabou limitando até 4K 30. Então 4K 24, né, 4K 30 você vai conseguir utilizar ela com formato RAW. E aí você tem os formatos 4K LT para 4K 30 e 24, o 4K ST você consegue gravar o 24 quadros. Tá, e no caso o XFAVC a gente tinha o IS, isso. Certo? Da C70. O RAW, como é que é? Desabilita, igual no caso da C303, que ele só tem o IS se você estiver usando o XFAVC. Se você estiver usando o RAW, ele desabilita. Nesse caso é a mesma coisa? Ele desabilita porque o RAW é a leitura total do sensor, né? E o IS, o que ele faz? Ele faz uma leitura extra da imagem, utilizando os pixels extras, para fazer a estabilização. Então ele não consegue fazer isso em formato RAW. E vamos lá, qual que é o tamanho que fica o RAW? No caso da C303, ela tem 1 gigabit por segundo. Qual que é o tamanho que conseguiram deixar o RAW para caber dentro do cartãozinho SD V90? Eu preciso confirmar números que eu não lembro de cabeça, mas se não me falha a memória é 370 megabits por segundo no 4K, né, no RAW mais pesado. Tá, 370 megabits. A gente sabe que ela tem o sensor de GO, é a mesma... praticamente, eu sempre falei que ela era uma C303 sem o RAW, e agora ela tem o RAW, mas uma tem 1 gigabit, outra 300 e alguma coisa. O que isso pode influenciar em uma imagem final? Quando isso aí poderia ser perceptível ou difícil falar sobre isso? A gente colocou o codec para facilitar quem já usa outras câmeras e quer, por exemplo, ter um fluxo de trabalho sem aquela salada de codecs. Então, ao invés de você usar uma câmera que é XFAVC com uma câmera que usa Cinema Raw Lite, ou mesmo misturar com câmeras de outros fabricantes, você consegue ter um fluxo inteiro em RAW, né? Então, o Cinema Raw Lite na C70 ele vai se comunicar e vai fazer pesar menos na edição quando você usa com a C300 Mark III, com o RAW da C300 Mark III, com o RAW da C500 Mark II. Então, se você tiver um setup que é multicam, com diversas câmeras e elas têm a mesma opção de codec, isso facilita muito e não vai pesar tanto. O que também acontece, né, com a câmera que a gente vai falar daqui a pouco é a R5C. Ela também tem o Cinema Raw Lite. Já vamos mostrar a R5C. Mas mais uma dúvida, vamos lá. Eu que tenho fluxo de trabalho em RAW, eu trabalho dessa forma, eu gosto sempre de filmar em RAW. Eu tenho sempre a liberdade, e o Cinema Raw Lite me dá aquela liberdade de mexer em exposição, na temperatura, deixar mais quente ou frio, sem problema nenhum. E o magenta e green. Isso, no caso, mesmo tendo menos megabits por segundo, não influencia em nada? Eu tenho essa total liberdade com a mesma qualidade? Com certeza. Inclusive, a gente sabe que ela tem um bitrate mais baixo, sabe que é uma limitação da mídia que a câmera usa, mas em termos de qualidade e flexibilidade, a gente manteve o mesmo nível. Inclusive, uma outra coisa que é bem interessante, a C300 Mark III e a C500 Mark II, você tem o 4K, né, RAW, a 12 bit até 30 quadros, e quando você vai para cima de 12 bit, de 30 quadros, né, para 60, para 120, ela cai para 10 bit. O RAW da C70 ele é sempre 12 bit, independente do frame rate que você vai utilizar.
Eu tô louco para testar isso aí e conferir na prática ali. Brunão, R5C aqui do nosso lado. A gente fez live falando sobre ela, tal, agora tá aqui, peguei na mão. Era exatamente o que eu queria ver aqui na Semana ABC. Vamos lá. Para mim, isso aqui é um divisor de águas. O que você tem para falar dessa câmera aqui? Qual que é a feature mais especial na sua opinião? Vamos embora. Cara, a R5C é uma câmera que é muito, muito incrível. Eu acho que para todo criador de conteúdo, o profissional híbrido, né, que o cara faz foto, faz vídeo, é uma câmera essencialmente perfeita. Ela tem, né, dois formatos, ela não é nem uma câmera híbrida, na verdade. A gente pode falar que é uma câmera 2 em 1, porque ela é uma câmera de foto tradicional EOS, o mesmo sistema da R5, por exemplo, que o pessoal tem usado bastante. E na hora de você mudar para a parte de vídeo, ela entra no sistema de Cinema EOS. Então ela tem um menu igual da C200, C70, da C300 Mark III. Então quem está familiarizado com o sistema C, né, com a família C de câmeras, não vai se sentir fora de casa com a R5C. Exatamente, eu comecei a mexer um pouquinho antes da gente gravar aqui e eu vi que o menu estava ali igual, o mesmo, já comecei a configurar, colocar do meu jeito e eu vi que ela já se encaixou perfeitamente ali no jeito que eu sei utilizar. Então isso é muito bacana, você ter, é o que eu falo, eu não considero ela híbrida, considero ela 2 em 1, acho que essa que é a vantagem. E agora vamos lá, os formatos, vamos lá, o que interessa ali. A qualidade de imagem, o 8K, o oversampling, fala um pouquinho aí dos codecs. Uma das questões que a R5, a original, foi muito elogiada era o fato dela poder gravar em 8K. Só que com isso a gente tem uma série de, digamos, contratempos, né? Você tem um codec que ele não é otimizado para vídeo, né? Que é o Movie RAW na R5. E tem uma resolução, né? Pelo bitrate ser mais alto, a R5 em si, ela esquentava muito. Então, acabou que muita gente acaba falando do superaquecimento e essas questões que, na verdade, é por conta de bitrate, do formato da câmera, né, que é uma câmera menor, e da mídia que ela utiliza, que é o CF Express, que é uma mídia que grava muito, né, tem um bitrate muito alto. E a gente resolveu transformar a R5 numa câmera mais apropriada para cinema. Então, a gente colocou um codec mais amigável, então ela tem o Cinema Raw Lite, não é mais o Movie RAW que tem na R5, é o Cinema Raw Lite, que é muito mais otimizado, sem perder qualidade. Então, só em termos de comparação, a R5 ela usa o Movie RAW a 2.6 gigabits por segundo em 8K e só pode gravar em 8K. Então o RAW da R5 é sempre em 8K. A R5C ela tem o 8K em RAW a 1.6 gigabits por segundo, então é 1 gigabit a menos. E isso e é o Cinema Raw Lite. E você tem a possibilidade de gravar em Super 35, ou seja, você pode diminuir a janela do sensor para Super 35, de full frame para Super 35 e manter 5.9K de resolução. E você pode cair ainda mais para Super 16 com 2.9K de resolução. Quase um 4K em Super 16. É muita variedade, né? E a parte do oversampling, quando você filma em 4K, que todas elas, fala um pouquinho. A R5, a gente lançou ela com um modo que chama 4K HQ. HQ é a abreviação de High Quality, né? Alta qualidade. O que a câmera faz? Ela capta a imagem em 8K e te entrega um arquivo em 4K com mais nitidez, né? Com essa resolução extra. Seria mais ou menos a mesma coisa que você gravar numa resolução mais alta e aí na pós você diminuir e acomodar com uma resolução mais baixa. Então, o que a câmera faz? Ela vai fazer isso dentro da câmera. E a R5 ela já fazia isso. Você podia gravar no 4K HQ e ela fazia um oversampling para 4K. Inclusive, a qualidade, quem já teve essa experiência de usar o HQ da R5 sabe que é uma nitidez que ela fica muito próxima do 8K. Você percebe aquela nitidez a mais, mesmo renderizado em 4K. Exatamente por isso, né? Esse oversampling. Tudo que nós estamos falando de 4K dentro dessa câmera é nesse formato. Exatamente. A R5C, a gente não tem um modo 4K HQ, porque ela inteira, o 4K normal dela já é oversampled de 8K. Então, em qualquer formato, se você colocar em 4K, mesmo em full frame, ela vai ter o oversampling. E se você está vendo aqui, ela está com o visor aqui, ela está com uma tela de 10 polegadas ou 7? Essa aqui, 7 polegadas, então está aparecendo, ela é bem menorzinha, se tirar isso aqui.
ela é praticamente igual uma R6 ou uma R5 de tamanho, parece que é um pouco alongado a parte do visor aqui, ela é muito pequena, ela continua sendo pequena. Então nós estamos falando de alguma coisa que dá até pra fazer um vlog com isso aqui, dependendo do tipo de pessoa, se ela tá acostumada ou não, dá até para se virar. Essa introdução da ventoinha não tá afetando o design da câmera em si e tá resolvendo o problema de superaquecimento. Exatamente. A gente colocou a ventoinha agora, né, para resfriamento da câmera, justamente para eliminar o tempo de gravação, né, que era uma questão da R5 também. Ela era limitada a 30 minutos, né, por arquivo. E aqui você não tem mais esse limite, então vou gravar um documentário e tem entrevistas que vão ficar 2 horas, 3 horas seguidas, a câmera vai gravar, mesmo em 8K. Aí depende da mídia que você for utilizar, né? Ela tem um espaço pro CF Express e tem pro SD. Ela consegue gravar o proxy automático também ou isso não? Você pode programar a câmera para gravar um proxy, né, no cartão SD. Então você pode ter um arquivo com uma resolução mais baixa. E vamos lá, acessórios aí oficiais, acessórios para aumentar a experiência toda do negócio. Grip, a parte de módulo Tascam, como é que funciona a autonomia de bateria dela normal, com o grip, as formas de você energizar a câmera? Com todo esse poder, né, de fogo que tem na câmera, a gente precisa de um sistema de alimentação, né, de bateria. Ela vai consumir bateria. A gente não quis aumentar a câmera, então ela pode, como você falou, ela tem quase que o tamanho da R5 convencional, ela é um pouquinho mais longa na parte do LCD, mas a gente não quis aumentar a câmera em termos de bateria e afins para manter esse design que também vai agradar muitos fotógrafos, né? Então, a bateria continua LP6NH, que é a bateria nova, LP6NH, e ela vai dar uma autonomia de aproximadamente 45 minutos. Aqui tem uma coisa importante, esses 45 minutos, né, em 8K são apenas com a LP6NH. Se você coloca LP6N ou LP6, que são as baterias antigas, a câmera funciona, só que você vai drenar em termos de 15 a 20 minutos a bateria. Então tem muita gente que está testando com baterias antigas e está falando, não, a câmera fica 20 minutos ligada, 15 minutos ligada, e é porque não é LP6NH. Fisicamente elas são iguais, mas existe uma diferença e quem não sabe precisa entender, para ficar claro isso aí. Exatamente, tem a diferença de amperagem, então é um assunto um pouco delicado. A Canon ofereceu, no entanto, alternativas de alimentação. Você pode usar o coupler PD1, que é um coupler USB-C, então você pode usar isso direto numa fonte de alimentação para alimentar a câmera numa tomada ou num power bank, desde que ele tenha uma saída 3A. Você pode usar a alimentação com o coupler dela, o DRE6C, que esse coupler ele vai ter uma pinagem de 8 volts e você pode acoplar ele num DTAP V-mount, você pode acoplar também numa fonte de alimentação de tomada para alimentar a câmera, né, por tempos ilimitados. Você pode usar um battery grip, aqui a gente está com um WFT 11A. O WFT ele é um grip que cria uma conexão Wi-Fi. Então a câmera ela tem conexão Wi-Fi para o modo de foto e para o modo de vídeo você precisa desse grip para você ter Wi-Fi e controlar a câmera remotamente. E você também tem o BG-R10, que é o grip convencional, que você pode usar com 2 baterias e aí com isso você dobra o tempo de gravação. Se você colocar 2 LP6NH, você tem aí 1 hora e 50 minutos mais ou menos de gravação em 8K. Bom, opção então não falta. E para quem... Bom, falando da parte do cinema, aquela pessoa que está acostumada com a entrada XLR e tudo mais, o que surgiu de solução para você integrar na i5C e resolver esse problema aí de quem precisa de um áudio ali com Phantom Power, esse tipo de coisa? A gente colocou na câmera a sapata de multicontato que a Canon criou e introduziu com a XF605, que é uma câmera nossa de vídeo profissional. Então é uma sapata que fica em cima da câmera e ela tem alguns contatos eletrônicos ali. E a gente fez parceria com a Tascam. Então a Tascam a gente lançou um módulo XLR que você coloca e ele é totalmente digital e é alimentado totalmente pela câmera também. Então você não precisa se preocupar com cabos, com bateria no módulo. A própria câmera alimenta e já passa o áudio de maneira digital. E aí você tem um controle XLR com Phantom e afins diretamente na câmera, com áudio limpo, cristalino, como você gosta do seu áudio, que eu sei. E você consegue utilizar microfones XLR como o MKE600, o NTG3B, NTG2B também, da Rode. Enfim, qualquer microfone XLR
mesmo que precise de Phantom Power, você consegue utilizar nesse módulo. E essa sapata é legal porque ela não vai se limitar apenas ao módulo XLR. A gente tem um microfone direcional da própria Canon que você encaixa e ele mantém um áudio digital direcional, né, um shotgun direcional com áudio digital diretamente na sapata. Então você também não tem cabo passando, não precisa usar a entrada P2 na câmera para isso. E em termos de gaiolas, a gente sabe que os maiores fabricantes, né, como Tilta, Small Rig, Condor Blue, eles já estão preparando gaiolas novas, porque as gaiolas que eles têm para R5, elas precisam de pequenas adaptações para acomodar a R5C. Mas a gente sabe que eles estão trabalhando e em breve vocês devem ter novidades aí, o pessoal anunciando gaiolas novas para R5C especificamente. Bom, pessoal, eu não vejo a hora de testar isso aqui, poder mostrar um pouco mais de teste para vocês. Com certeza isso aqui vai ter conteúdo novo no canal para mostrar ela de cabo a rabo. Provavelmente uma futura câmera aí que eu pretendo ter. Acho que tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com a minha câmera atual. Uma câmera provavelmente para eu fazer mais coisas, ser mais versátil. Em breve vocês vão pegar tudo isso aí. Brunão, R3 agora, R3, uma câmera já anunciada, você já encontra nos dealers do Brasil, você já encontra no Brasil e tudo mais. Não tive a oportunidade de testar, uma câmera mais voltada, diria, para fotografia, embora tenha features incríveis para vídeo e tal. Vamos lá, o que tem de especial? A gente pode dizer que ela é a versão 1DX Mark III, agora do futuro, já que ela é uma mirrorless, totalmente voltada ali para o que tem de melhor na fotografia. Olha, eu me atrevo a dizer que ela é melhor que a 1DX Mark III, porque é a primeira câmera da Canon que tem um sensor retroiluminado e com isso ela tem uma velocidade de leitura muito mais rápida. Então essa câmera aqui, ela consegue fazer 12 fotos por segundo no shutter mecânico e 30 fotos por segundo no shutter eletrônico. 30 fotos por segundo. Mas é um filme. Essencialmente. Uma outra coisa que essa câmera tem, né, isso pra galera que faz vídeo em específico, ela tem o formato 6K RAW a 60 quadros por segundo e o 4K dessa câmera é sempre oversampled de 6K. E igual como a gente falou da R5C, que é sempre oversampled, aqui também é sempre oversampled de 6K. Também não tem tempo limite de gravação, é a primeira câmera que não é uma câmera de cinema a ter, ou não tem um limite de gravação, então a R3 ela é uma câmera híbrida que não tem esse limite. E na parte de foto, ela ainda tem o que a gente chama de Eye Control Focus, que é a câmera, né, você configura ela, você calibra ela para sua retina, e a câmera ela vai traquear a sua retina, o viewfinder da câmera ela vai entender a sua retina e ela vai apontar o ponto de foco para onde você quer que faça foco. Então, para quem faz esportes e afins, eu quero trocar do Neymar para o Cristiano Ronaldo. Só de você olhar, você consegue jogar o foco no outro jogador. Vamos repetir. Você coloca o olho no viewfinder, você olha para onde você está olhando, ele consegue interpretar aquilo e já focar. É o 4D do negócio todo, não é isso? Isso é uma coisa incrível, porque na verdade não é uma tecnologia nova. O que acontece, quando a gente migrou para a era digital, a Canon não conseguiu manter essa tecnologia. Ela introduziu isso, né, o Eye Control Focus, em 94 com a EOS 5, que foi a primeira câmera a ter, e eram só 5 pontos de foco, né? A gente fala 5 pontos de foco, mas era década de 90, a gente estava engateando ainda no autofoco. E em 97 a Canon lançou a EOS 3 que tinha essa tecnologia e 45 pontos de autofoco. E aí você fala, 45 pontos de autofoco com filme analógico e tal. E é por isso que essa câmera chama R3. Porque é a primeira câmera que a Canon coloca essa tecnologia de novo da era digital. Brunão, C500 Mark II aqui na minha frente. Eu tive a oportunidade de ficar 15 dias com ela. É a câmera que tem a imagem mais bonita que eu já vi e perfeita, ainda com tudo em um. Para eu gravar os meus vídeos, então não tem nem o que falar. Eu adorei essa câmera aqui. E aqui a gente tem um ambiente de demonstração. Explica um pouquinho o que a gente vai demonstrar aqui. A mesa desse ano da Canon aqui na Semana ABC é sobre HDR. Então a gente trouxe o João Castelo Branco e o Rafael Lopes, né? São respectivamente o diretor e o DIT desse projeto, que foi um curta-metragem rodado inteiro em HDR. E a gente fez esse setup aqui, que a gente vai mostrar para todo mundo, com o monitor 4K HDR da Canon, com a câmera também, fazendo uma monitoração em HDR, simulando como que seria um set de filmagem. Então a câmera num canto, transmitindo a imagem para o monitor
onde lá está a monitoração em HDR, né, que é uma monitoração completamente diferente. E a gente vai falar sobre isso na mesa, e na mesa a gente vai contar também com a presença da Andréa Calaboa, que é a produtora executiva desse projeto. Então ela vai falar da questão orçamentária, que aí também é muito importante, né, nessa mudança aí de mercado do 4K para o 4K HDR agora no Brasil, os profissionais da área entenderem, né, as questões dinâmicas de financiamento, o quanto que isso adiciona no orçamento do projeto, para eles verem se é viável ou não a produção ser em HDR também. E aqui não tem a solução, né? A gente tem desde a captura, a imagem a lente, a câmera, e aí também tem a questão da monitoração, que são os nossos monitores 4K. O HDR, então, ele já é presente, não é mais uma realidade distante, já é presente, já está acontecendo. O HDR ele veio com muita força agora com a nova geração de consoles, né? Então o PlayStation 5, o Xbox Series X e S, eles já são consoles HDR, então ele já veio com muita força. Com isso teve um impulsionamento nas vendas de televisores e monitores HDR também, e obviamente com isso as produções, né, de cinema também vão começar a vir em HDR. Antes eram algumas, agora já começa a aumentar exponencialmente. Netflix, Amazon, Disney, todas elas começam a aumentar também suas produções em HDR. Então, para o profissional que quiser sair na frente, é bom ele começar já a estudar o HDR e entender como que funciona a dinâmica, porque com certeza é um tipo de produção que é novo, ainda é confuso no mercado, muita gente não sabe por onde começar, e exigem mais profissionais do set. O DIT, por exemplo, que é um profissional que muita gente via, né, com outros olhos como uma coisa não necessária, num set em HDR ele é uma peça crucial. Sem ele não funciona. Eu mesmo tenho um monte de dúvida do que seria o HDR. Quer dizer, você tem que reaprender do começo ao fim, tudo aquilo que é de feature na câmera, as teorias, tudo isso tem que ser reaprendido, ou nós estamos falando de hardware, de equipamento adicional que você vai ter que ter na máquina. Quer dizer, nós estamos aqui com uma C502, algo a mais adicionado além de tudo. O que seria uma produção HDR, a maior diferença entre a produção comum que a gente está acostumado? O SDR é o que a gente fala, né, que é o padrão 709, ele tem um alcance dinâmico que é o que você vê na tela de 8 stops. Então é a televisão convencional, você tem a imagem lá, você tem um preto e tem um nível de branco, e você tem 8 stops entre eles sendo reproduzidos. O HDR ele pula de 8 stops para 12 stops de reprodução. Então você tem aí 4 stops a mais entre o totalmente preto com o totalmente branco. E isso é importante você entender. Essa é a primeira dinâmica que você tem que entender. Por exemplo, uma tira de LED que você está colocando no quadro, numa produção SDR pode estar estourado e você fala, tá lindo, e no HDR apareceu os LEDs, que não é uma coisa que você não quer, você quer que aquilo seja estourado. Para ser visível, você tem que estar monitorando através de algo que está mostrando esse range HDR. Exatamente. Então, basicamente, sendo assim, se você tiver toda a monitoração correta, você consegue levar adiante para... Você tem que ser repensado dessa forma, repensado em HDR. Exatamente. E o HDR em si, ele também tem uma taxa de contraste mais alta, né? Até por isso, HDR é a sigla, é a abreviação de High Dynamic Range. Você aumenta a taxa de contraste, aumenta o alcance dinâmico da imagem, isso na reprodução. Só que como que você faz na captura? Da mesma forma que você pega e grava em Canon Log 2, em Canon Log 3, para você ter o máximo de alcance dinâmico, para você finalizar com cor e falar, beleza, eu gravei com 15 stops e finalizei com 8, você tem que pensar a mesma coisa. Eu gravei com 15 para finalizar em 12. Só que a exposição é diferente. Então o jeito de você expor é diferente, e não nem se trata simplesmente de hardware. A gente fala de câmeras até da geração antiga, como a C300 Mark II, a própria C500 a original, que é de 2012, ela é uma câmera que, se você gravar em 4K RAW com gravador externo, né, com o Odyssey 7Q, você pode fazer uma produção HDR. A diferença é aquilo, as câmeras mais novas é muito mais fácil de você fazer HDR, com lentes mais modernas também é muito mais fácil, porque elas têm uma taxa de transferência de luz, né, para o sensor maior também. Então tem muito a questão, a lente importa tanto quanto a câmera, que importa tanto quanto o monitor. Então é um ciclo, na verdade é um fluxo de trabalho completamente diferente. As teorias são as mesmas, mas existe uma adaptação que requer certo cuidado, mas não é um bicho de 7 cabeças. Perfeitamente. Um outro bom exemplo é o sistema da Maxxis, o Disguise XR.
que é um sistema de LEDs, né, um painel de LED. Para produções SDR, aqueles painéis eles vão funcionar basicamente com qualquer câmera, né, desde que tenha as limitações, né, técnicas em relação ao painel. Mas se você for produzir em HDR, você tem que tomar um cuidado, porque dependendo do tipo de exposição que você fizer, todos os pontos do painel de LED podem aparecer no fundo. Então, se torna ainda mais importante a monitorização HDR para você ter realmente a imagem correta de que aquilo não está aparecendo, que aquilo não é desejado não aparecer, que é o caso, por exemplo, de produções como Mandalorian, o livro de Boba Fett, da Disney Plus, que utilizam a tecnologia de painel de LED de fundo com um Real Engine, e foi monitorado em HDR para evitar que os pontos do painel apareçam. Perfeito, vamos seguir com a evolução. Pessoal, isso aqui foi um pouquinho então do stand da Canon na semana ABC. Em breve R5C no canal, tô louco para testar ela. E é isso aí, se você curte conteúdos como esse, você gosta, se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo.